Fischer, me conta, esse processo tem uma beleza nessa história, que é a capacidade de autoridades municipais conseguirem aumentar o potencial econômico desse setor sem efetivamente gastar dinheiro público. Como isso acontece? Boa tarde. Boa tarde, Narca. É um prazer estar aqui, de fato, sem gastar R$1. Isso é exatamente o que foi feito em São Paulo. E agora a gente enxerga isso acontecendo em outras capitais do Brasil que seguem a mesma trilha que São Paulo seguiu, Recife, Rio, Belo Horizonte, mais recentemente. O que foi feito, que é muito inteligente, é de fato usar o plano diretor das cidades para poder dar um norte e poder incentivar que as unidades de interesse social sejam produzidas nos centros ou nas regiões centrais. Como que você consegue fazer isso? Como São Paulo fez isso? Ela pegou a legislação, a cidade de São Paulo, e deu incentivos que fizeram com que as empresas que produzem habitação de interesses sociais consigam competir com empresas que fazem produtos mais caros. Normalmente, empresas que investem em produtos mais caros nas regiões centrais têm a condição de pagar mais pelo terreno. Então, as empresas que vão fazer habitações de interesses sociais não conseguiam competir. Como que se rearranja isso? Se você for fazer uma habitação de interesse social, você tem condição de produzir mais unidades ali, seu adensamento para aquele mesmo terreno é maior do que uma unidade que não é feita para interesse social. Com isso, você tem um adensamento do centro com foco muito forte em famílias de renda mais baixa, que são as famílias que normalmente se deslocam das periferias para os centros de todas as cidades, não só São Paulo, e que geram uma pressão muito grande na cidade, no trânsito, na mobilidade. Então, essa solução é uma alternativa, como você falou, não tem dinheiro público, é simplesmente um regramento mais inteligente que incentiva uma mudança na dinâmica das cidades. É interessante porque essas áreas centrais, elas normalmente já têm uma infraestrutura urbana, e aí é tudo, de transporte, de saúde, de educação, estabelecida. Ou seja, o poder público não teria, com a ocupação dessas áreas, não teria essa segunda etapa de gasto público, de investimento, porque normalmente a infraestrutura já existe e muitas vezes, como é o caso da cidade de São Paulo, subutilizada até. Quais regiões nessas capitais que você mencionou, São Paulo, Rio, Recife, BH, que bairros você citaria como sendo exemplos em que a legislação tem permitido uma nova ocupação? Mas claramente em São Paulo você vê toda aquela região da Barra Funda, a região ali perto da Lapa. Se você transita por ali hoje, é uma dinâmica completamente diferente do que era há pouco tempo atrás. E é uma região, como você falou, muito bem adensada, com infraestrutura já feita há décadas. Agora, especificamente nessa região, você tem uma linha nova de metrô que vai ser inaugurada este ano. Então, o transporte público, a infraestrutura está toda ali, não só isso, escolas, hospitais, como você comentou. Agora, pensa na dinâmica das famílias que estão se mudando para lá. Essas famílias estão vindo da periferia de São Paulo, do extremo sul da cidade ou do extremo leste da cidade, gastavam 2, 3 horas por dia ou mais indo e vindo do trabalho para casa, e agora elas vão fazer isso em quê? 30 minutos? Os filhos dessas famílias vão estar tendo a chance de estudar muitas vezes em escolas melhores, vão estar menos cansados, vão ter mais oportunidades. O impacto social disso tudo é enorme e muda, e uma coisa que é pouco discutida ainda, porque você tem um impacto social de ter menos pressão nessas famílias, elas terem uma qualidade de vida melhor, mas na outra ponta a cidade colhe um benefício enorme. Ficando aqui ainda em São Paulo, você tem uma mudança. São Paulo teve, ao longo dos últimos 10 anos, uma evolução enorme. Então, a quantidade de unidades que passaram a ser feitas nessa região central da cidade multiplicou por 15. O que acontece? Um número muito grande de pessoas passa a morar na região central, vai mudar toda a mobilidade da cidade ao longo dos próximos anos, uma pressão menor no trânsito, uma poluição menor, fora a qualidade de vida que a gente já mencionou aqui. Então, assim, esse aspecto ele é fundamental até para que as cidades olhem São Paulo, Recife, Rio de Janeiro como exemplo do que já foi feito ou do que está sendo feito, para que de fato mudem também. Então, o impacto é enorme. Como é que tem sido a demanda do consumidor, das famílias,
por esse tipo de habitação, especialmente pensando que em termos geográficos, esse consumidor ele não está habituado com aquele CEP, não é onde ele procuraria um imóvel para comprar. Como é que tem sido esse esforço de atrair esse consumidor para uma região que ele pode imaginar que ele não tem dinheiro para morar? É relativamente fácil, porque você vê, ele muitas vezes não percebe isso, mas a hora que ele enxerga que pode, a demanda é muito forte. Então a demanda vem com muita força, como eu falei, porque as pessoas preferem muito mais ter uma moradia neste CEP novo, diferente, mas que oferece muito para ela, especialmente a proximidade com o trabalho, né? E ela vem rápido para isso. Então a gente está percebendo isso nessas capitais que já fizeram esse movimento, você vê isso acontecendo muito intensamente. A gente tem naturalmente uma demanda em habitação de interesse social no Brasil, porque a gente tem um déficit enorme, então essa demanda naturalmente está lá. Nas capitais ela é ainda mais forte, né? E a gente vê com esse movimento acontecendo muito rapidamente. Então, no fronte da demanda, eu acho que eu vejo pouco risco aí.